Oi, Márcia. Tudo bom? Bem-vinda. Tudo jóia? Obrigada. Eu vou Como botar é o que estão as... microfone. Também tem uma máquina aqui passando na minha rua. E possivelmente silêncio até agora, né? E Aqui também é assim, geralmente quando a gente vai fazer alguma coisa, um minuto antes do evento começar, os vizinhos começam a fazer barulho, o carro do gás chega. não, é incrível. Até aqui tem uma cigarra eu quero gravar vídeo, aí ela aparece, aí fica aquele negócio horrível no fundo. Bom, muito Mas cheguei. bom. Bem-vindo então, bem-vinda, Bom Giovana. dia, Prazer. Tony. Eu Obrigada, vou começar querido. mais uma edição do programa, né? Que a gente está fazendo Uhum. aqui, da Maivos. Bom dia, Tony. Bom dia, Marília. Bom dia, Bem-vindos. Marília. Bom dia, Tony. Então, nosso tema hoje é um tema que, na verdade, nos cerca de perto, Silvana, que é trabalhar o tema da desigualdade e da esperança, né? Que parece que são temas que Aham. até porque Isso. se a gente olha muito de perto para as desigualdades e foca apenas nisso, a impressão que dá é que não há esperança, É né? verdade. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e aí pensar, né, as relações possíveis em literatura, cinema, música, enfim, trabalhando Uhum. nessa. Mas o que você acha aí? Aliás, a gente está vivendo num período é, atual, né, no mundial, mas talvez especificamente brasileiro, onde a necessidade de esperança é algo cada vez mais presente, né, necessária. Sim, sim. Você fala de liter... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo Deixa eu ver. direitinho? A gente fala de desigualdade, esperança, assim, às vezes na militância política, né? Se enfatiza tanto a questão da desigualdade, tanto a questão da exploração e esquece esse dado da esperança, né? Aí fica todo mundo amargo e doente, né? Então, assim, perde essa perspectiva da esperança. Eu acho que aí a dimensão cristã, né, teológica da escatologia é um lugar para resgatar essa dimensão da esperança, né? Exato. E, né? Senão a gente seca nesse mundo, né? O mundo já é seco. E se a gente não traz um pouco de água, né? Um pouco de esperança, um pouco de para fofar um pouco essa terra, a gente morre secos, né? É. Eu lembro, você me lembrou a música do Gonzaguinha, né? Viver e não ter vergonha de ser feliz, cantar, cantar, a beleza sendo eterna aprendiz. Aí ele diz assim: eu sei que a vida podia ser bem melhor, que é uma afirmação óbvia, né? Olhando ao redor, a gente percebe isso. Mas ele abre um parênteses na música e vai dizer: e será? Que é o elemento da esperança, né? É, E assim, mesmo na situação ainda de expectativa por algo que vem, a gente pode dizer que a vida é bonita e ela é bonita, né? Vale a pena. Mas é no, desafiador, né? nossa, muito lindo. É, essa música do Gonzaguinha, a gente fazia, numa época de graduação na PUC, a gente sempre fazia alguns retiros com o Padre Garcia, né? Professor Afonso Garcia Rubio, teólogo católico muito competente e um pastorzão assim de almas. E a gente sempre terminava o retiro com essa música do Gonzaguinha, né? Sempre assim, a Maria Cristina puxava essa música, esse sambinha que pra gente virou hino, né? Virou hino. E é interessante você trazer isso porque, assim, apesar de tudo, né, no mundo, tem que ter uma dimensão do espaço simbólico da celebração, e foi sempre isso que o Padre Garcia trabalhava com a gente na PUC, ou seja, tem essa dimensão simbólica, né? E às vezes as pessoas que estão muito enganjadas nessa coisa da desigualdade perde essa questão do simbólico, né? Então, assim, o mundo está do jeito que está, então eu não posso celebrar, eu não posso dizer que eu sou feliz, eu não posso dançar e cantar. E assim,
Mas sem essa dimensão simbólica da celebração, a vida não é possível. Então, e a vida, eu lembro da música do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente não quer só dinheiro, a gente quer prazer, a gente quer felicidade, a gente quer arte, a gente quer cultura, a gente quer dançar, a gente quer ir ao cinema, né? Então, assim, você que gosta muito de literatura fantástica, e eu também gosto, e gosto muito de cinema, eu vou ao cinema para ver desde, assim, por exemplo, todo mundo celebrou muito aquele filme coreano que ganhou o Oscar, né? Parasita, né? Legal, eu fui, mas assim, mas não é um tipo de filme que eu quero ir ver sempre no cinema, assim, porque aquilo é um horror. Não é um Aquilo filme que dali eu já tô aliviado, tô leve. Não é um filme que você sai assim. é, assim, é total falta de esperança. O meu filho mais novo, ele fala assim, vai ficar de mimimi, que ele fala assim, que tem filme, tudo bem, Parasita, ele falou, mãe, aquele dali não sobra muito, não tem nada, mas eu lembro que a gente fez uma viagem e ele queria ver um filme de um fato real que aconteceu em Nova York, que era, acho que um dos primeiros filmes, assim, de projeção do B. Jordan, né? Do Michael B. Jordan, que é um menino negro que é assassinado dentro do metrô de Nova York. Eu falei, filho, quando eu falo, eu fico arrepiada. Eu falei assim, olha, é muito choque de realidade, é muito choque de Rio de Janeiro para mim. Esse cinema real, cinema. Me desculpem aqui a galera que está aqui, que é bem enganjada, mas assim, filme favela, assim, já deu um pouco para mim, assim, porque a gente está tão encharcado dessa violência assim, e que eu quero ir ao cinema e entrar num universo assim mais de me toma aqui, me leva, que eu quero ir com você. Mas acho que esse é um dos valores da fantasia, né? Assim, não é uma questão de escapismo, né? Você não está indo Sim, para fugir da realidade. Mas a fantasia, ela tem a capacidade de nos fazer sair por um momento da realidade para retornar a ela com um novo olhar, é. né? Então, eu acho que essa é a beleza, né? Eu lembro, por exemplo, do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis. Uhum. E uma vez ele fez uma palestra na faculdade da Escócia, falando sobre contos de fada. E é maravilhoso, é um livrinho chamado Sobre História de Fadas. E ele fala que todo conto de fadas tem o que ele chama de eucatástrofe, que é a virada do final feliz. Uhum. Então, é aquela perspectiva de pensar o seguinte: a situação ela é muito dramática, muito muito complicada, muito triste, e aí você tem todo aquele ciclo, né, do herói, de que ele é chamado, passa por provações, e aí enfrenta as provações e talvez perde nessas provações, mas sempre há o elemento do resgate, o elemento né, da ressurreição e tudo mais. E ele fala isso, e até vincula ao Evangelho, né? E diz que o Evangelho, né, lido na perspectiva da fé cristã, o Evangelho é a eucatástrofe da história. É o final feliz da história, né? Então, esses elos são bem legais de fazer. É interessante, né? Essa coisa da jornada do herói, né? Trazer o Campbell, o Jung também, que faz a leitura dos símbolos e do conto de fada, né? A presença na teoria junguiana dos contos de fada é muito forte, né? Tem a discípula mor do Jung, que é Marie-Louise von Franz, ela tem vários livros sobre a interpretação dos contos de fadas, né? E, assim, na perspectiva do Campbell, quando ele sistematiza essa coisa da jornada do herói, tem a bênção, né? Tem o prêmio, tem a hora né, do despedaçado entrar no ventre da baleia, de ser crucificado, né, como Jesus, mas tem a hora da ressurreição. E quando a gente vai para uma literatura ou para o cinema e não tem esse momento de ressurreição, é um momento total da falta de esperança, né? Então, assim, quando a gente vai para o cinema e está lá, né, na última sequência dos Vingadores, no primeiro, e acaba aquele negócio todo, você fica, nossa, você vai para casa e fala, tá, tem um segundo. Como é que vai ser esse negócio aí? Mas você vai para casa assim, meio passando mal. E No mas Vingadores assim, do anos, então. né? Então assim, você fica naquela coisa e depois você
você tem aquele momento da esperança, né? No momento que, que o herói conquista a vitória. Mas assim, é interessante que na jornada do herói, essa vitória nunca é um escapismo, porque ela não é dada, né? Ela é conquistada, ela tem um chamado, ela tem um percurso, ela encontra o seu mestre, passa por provações e provações terríveis, que ele se perde do seu próprio chamado, né? Ele vai, né, pro fundo do poço, né? E depois ele ressurge mais consciente, mais integrado, mais harmonizado com, com os seus companheiros, com as suas companheiras, com a própria história, né? Então, assim, a literatura fantástica, o cinema, de uma perspectiva geral, tem esse lugar, né, que você falou, tira a gente de uma realidade para voltar transformado, né? Então, assim, uma literatura e um cinema que só leva a gente para um lugar tem um valor de choque, né? O Parasita tem apesar que eu achava que era uma outra narrativa, né? Eu não li muito, eu fui para o cinema meio assim, achava que era uma coisa, era outra. Então, assim, tem um lugar, mas é um lugar que se a gente permanecer nele muito tempo, essa aprovação pode ser tão grande que a gente pode morrer. Mas aquele que morre tem sempre a perspectiva da ressurreição, né? Tem a perspectiva da ressurreição psíquica, tem a perspectiva da ressurreição teológica, escatológica, tem a perspectiva da ressurreição da esperança, mas se a gente morre de uma forma muito intensa, essa ressurreição ela demora mais, né? Esse processo de resgate de si mesmo demora mais. Então, assim, na luta da vida, nesse lugar, nesse mundo, né, que a gente vive, tem que existir esse lugar do símbolo da celebração, da esperança, que é uma ideia de encantar o olhar, né? Reencantar. Então, a literatura fantástica tem esse lugar de, assim, de reencantar o olhar, né? Então, assim, se o mundo leva a gente para uma estagnação, para uma escuridão, né, para o fundo, tem um encantamento, reencantamento do olhar, né? Você falou de Senhor dos Anéis, eu lembro do filme, o próprio cenário todo que o Peter Jackson cria na a sua perfeição máxima, né? Que vai ser perfeccionista, assim. Mas você fica encantado com aquele negócio, não tem como, né? Ele encanta o nosso olhar. Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, para mim foi o Senhor dos Anéis, é uma das melhores adaptações da literatura pro cinema. Eu li o Senhor dos Anéis desde a minha adolescência, né? Então, inclusive, então aqui, ó, a trilogia tá aqui em cima, mais os outros. Mas aí quando eu vi o filme, eu pensei assim, é isso aí, Peter Jackson, você acertou. Foi exatamente assim que eu imaginei. Então ele fez uma boa adaptação na minha leitura. Mas o cenário ali de desesperança é muito grande, né? Porque você tem poder, né? Imagino que muita gente já viu o filme, eu acho que não vou dar spoiler aqui. Mas você tem um poder muito grande, que é o poder de Mordor, né, do Senhor das Sombras, contra o qual não há salvação possível por meio da violência. Né? Não tem, o caminho da violência é um caminho que vai gerar destruição mútua, então não tem como fazer isso. E aí a única alternativa é apostar na esperança louca, como o próprio Gandalf fala, de que os hobbits vão até Mordor para destruir lá o anel. Quer dizer, é uma saída dos pequeninos, né? E não dos grandes, dos poderosos. E aí, nesse cenário de destruição, esse caminho, né, que é feito lá pela Sociedade do Anel, e depois pelos hobbits, no Frodo e o Sam especialmente, é um caminho que traz esperança, né? Que consegue trazer esperança aqui no mundo. Isso é muito legal. E tem uma coisa assim que você está falando da violência, é que as pessoas mais sensatas, elas sabem que elas não podem carregar um anel, né? O Gandalf fala, olha, isso não é para mim, e ele é
né? O mago, né? Depois tem aquela experiência toda, né, de transformação no mago branco, mas assim, ele sabe que não é para ele. Então, a Sociedade do Anel, ela é montada para proteger esses pequeninos, para se proteger. Todos eles são tentados, né? E essa coisa que você falou, né? Jesus, a Bíblia toda diz que a gente não pode combater o mal com o mal, né? Então ali, se ali, naquele momento ali, combater ali Mordor, combater o mal com o mal, é se tornar o mal, né? É Isso aí. ceder e virar o próprio mal. Então, assim, por isso que não dá para combater tudo que a gente vive hoje com a mesma violência. Então, assim, eu vejo alguns amigos que estão nessa luta e o governo e não sei o quê, ficando altamente amargos e com a igreja, com tudo. E eu fico pensando se em algum momento, quando a gente usa da força para combater aquilo que a gente acha que é mal, se a gente não se perde nesse caminho, nessa jornada. Então, assim, tem que existir uma outra forma, né? Será que, de repente, não é no carnaval, né? Será que não é na dança? Por que quando se coloca lá, né, pastores e líderes religiosos lá na comissão de frente, lá da Mangueira, causa um escândalo danado, né? Algumas pessoas já estão falando até hoje sobre isso. Eu vi uma conversa que alguém falando assim, que tudo isso que a gente está enfrentando no Brasil hoje é castigo de Deus por causa do samba. Aí eu, Uau. nossa. É porque, Aí eu porque fiquei, nessa leitura, Deus pode até ser bom de vingança, mas ele é péssimo de geografia, né? Porque ele começa a pandemia na China, vai para África, Europa, Estados Unidos, e depois vem para o Brasil. Tem o menor sentido essa leitura, né? tem menor sentido. E assim, e eu acho engraçado assim, porque Deus não manda vingança porque tem criança morrendo de fome. Deus não manda vingança porque a natureza está sendo destruída. Deus não manda vingança porque as pessoas são mortas pela violência pública, porque as pessoas perdem o seu emprego. Deus manda violência, Deus manda o castigo, porque houve um samba ali e algumas, assim, mas de repente, será que não tem algumas a gente lutar? Eu não sei se usar o Tchê, sem perder a ternura, porque também matou né, uma galera, não sei se é um bom exemplo, mas assim, mas é lutar com graça, é se revestir de beleza, é se revestir da dança, não se perder no seu caminho, no seu próprio caminho. Por isso que eu acho que o símbolo, e aí o símbolo, né? Tanto o símbolo religioso, os símbolos da vida, o símbolo da literatura, o símbolo das histórias, o símbolo do cinema, da música, é um caminho que não deixa a gente se perder, porque o símbolo engloba um pouco o todo, né? Ele não, ele fala dessa, ele fala da desigualdade, ele fala das diferenças, mas sem esgotar, né? E é isso que é legal, né? O símbolo tem essa riqueza. Então, quando a gente vai, por exemplo, para o Senhor, voltando para o Senhor dos Anéis, a desesperança está ali, mas a esperança também está ali, né? Uhum. O valor do pequeno, é, como todo mundo vai encontrando o seu caminho, como as pessoas vão se ferindo também, né? Porque assim, não dá para voltar. Aqueles que saíram, né, do- na, na aventura, né? Não se tornam os mesmos sempre, né? São feridos, né? O Não tem próprio, como voltar. no livro, o Bilbo, né? Que é o tio do Frodo Baggins, né? Ele Uhum, fala, é perigoso, Frodo, você sair da sua casa,
né? Seguir uma estrada, porque você nunca sabe para onde essa estrada vai te levar, né? Mas é necessário fazer esse processo, né? E aí a gente está tocando aqui num ponto importante, porque esse programa tem a ver com a relação entre vida e ficção, né? E às vezes a gente pensa que essas coisas são distintas. Aí quando a gente faz essa separação, a gente acaba transformando a ficção numa fuga da realidade, como a gente estava falando antes. Mas, na verdade, elas estão alinhadas, né? A gente está falando aqui de duas realidades diferentes, né? Senhor dos Anéis, Terra-média, e Brasil, século XXI, com a pandemia, por exemplo. As duas realidades estão muito próximas. Porque você tem uma situação de destruição, de crise absoluta, de falta de percepção para o futuro, e aí, ao mesmo tempo, há a necessidade da esperança, mas essa esperança só pode surgir se a gente não usa os mesmos subterfúgios que esse império violento que nos cerca usa. Então, acho que como Jesus disse, né? Eu mando vocês como ovelhas no meio de lobos. Aí, se a gente vira lobo para enfrentar lobo, a gente perde a vocação. A gente perde o chamado. Não é o nosso caminho. Aliás, vocês estão entrando agora. Tiverem alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade aí para escrever nos comentários, tá bom? E a gente vai lidando assim em forma de diálogo, tá bom? Muito bom. O final do Senhor dos Anéis, né? Quando Frodo... Olha, você vai deixar... tem uma regra assim, filme de mais de 10 anos, meu filho mais novo faz cinema, né? Aí assim, não vou dar spoiler não. E aí, assim, a gente é briga séria, porque assim, a gente, nessa viagem que eu falei do filme lá do Bill Jordan, eu fiz uma lista, meu filho disse assim, tem uma lista aqui de 100 filmes que você que faz cinema não pode deixar de assistir, assim, de clássicos, mas assim, mas como ele é dessa geração, ele tem algumas preguiças de alguns filmes. Aí, por exemplo, ele não viu Poderoso Chefão. Mas assim, ele sabe que ele tem que ver, mas ele vai guardando, assim. Aí, assim, da atualidade, eu fico, filho, vamos ver esse filme aqui. Mãe, já vi ontem. Aí lança o filme, quando vai lançar um filme no Netflix, eu fico assim, uma agenda, meu filho, não veja pra gente ver, senão a gente fica horas buscando o filme, porque tudo ele já viu. Aí eu falei assim, não, a cena que eu acho mais dramática no Senhor dos Anéis, no Poderoso Chefão foi essa, cara. Mas não deixou falar, ele começou a brigar. Eu falei, meu filho, um filme de mais de 40 anos, não pode ser spoiler. Teve uma briga danada. Aí tá bom, vou encerrar o assunto. Eu não vou falar da cena que eu mais gosto do Poderoso Chefão. Mas você tá falando de esperança e de... Aí eu lembrei de uma série recente, que é muito celebrada, que é Game of Thrones, que, assim, é mais difícil, assim, né? Assim, ela é mais pesada, assim, em termos de dar esperanças, assim, né? É mais, assim, uma série que te transporta para essa realidade das relações de poder, da violência, né? E leva a pensar, né, como a gente vive isso, né? Então, assim, a ficção, ela tem esse lugar de ser espelho, né? Então, assim, ela é um espelho ou para te dar esperança, ou ela é um espelho para mostrar também a crueldade do mundo e da vida, né? Então, lá, quando a gente está diante daquilo dali, a gente fala, nossa, e aí, como é que eu lido com essas coisas, né? Como é que eu lido com o poder? E tem um autor que trabalha com espiritualidade americano, o Richard Foster, né, que tem vários livros maravilhosos. Ele tem um livro que é Sexo, Dinheiro e Poder, o título. E como que a gente lida com essas tentações, né, o tempo todo do poder, né? O poder é sempre algo que a gente vai ser tentado a vida inteira, né? O tempo todo vai vir aquela tentação assim de em pequenas coisas, né? Naquele filme O Advogado do Diabo, quando chega no final, ele ainda tenta mais uma vez, né? Então vou pegar você pela humildade, porque eu sempre brigo que eu digo, não quero isso não, porque eu sou humilde.
Mas é sempre uma brincadeira. Às vezes eu falo, a pessoa olha para mim assim, acho que ela não está entendendo que eu estou brincando, né? Mas assim, se eu for explicar, perde a brincadeira, né? Assim, no budismo, é, tem aquela coisa do monge deixa o braço, né, um braço coberto e o outro descoberto, né? Você cobre. A sabedoria, ela é para dentro, né? E a humildade, né? E assim, e a humildade no servir, no apreciar o outro, né? Então, assim, não é uma humildade daquilo que eu faço, né? Mas é uma humildade naquilo que aponta para o que o outro faz, naquilo que o outro tem de bom, né? No apreço, né, pelas pessoas. E Jesus convida ao amor, né? O apóstolo Paulo fala sobre considerar o outro superior a si mesmo. Assim, desde que eu sou criança, que esse negócio aqui desce assim na minha garganta, assim, meio estranho. Como é você considerar o outro superior a si mesmo? Num mundo onde as relações de poder são muito claras, né? Onde a gente tem que se impor, onde a gente tem que ser protagonista. Eu confesso para você, Márcio, que eu só fui entender isso quando eu fui fazer um curso de meditação com os budistas. É que eu fui entender isso que o apóstolo Paulo estava falando, porque não consegui entender como é que é isso, né? Como é você considerar o outro superior a você. Então, assim, a vida, né, que esse choque da realidade que a gente tem com a literatura vai levando a gente a olhar para dentro, né? Nunca é para escapar da realidade, porque isso é impossível. A gente está vendo lá um desenho e ali os dramas humanos estão acontecendo. Não tem como Exa- escapar, né? Exatamente. E aí é a força da ficção, a força da fantasia, né? Nos ajuda a enxergar o mundo de outra forma. E eu acho que é também um caminho para a gente conseguir não apenas atravessar, mas superar esses momentos tão complicados que a gente está vivendo hoje, né? Porque, assim, a desigualdade no nosso país, e aí também como fruto da própria pandemia e de várias decisões, né, tomadas nas diferentes esferas do poder, que sempre buscam o poder e não tanto o cuidado com quem mais necessita, isso tem gerado um aumento dessa desigualdade muito grande no nosso país. O país que havia saído do mapa da fome voltou ao mapa da fome da ONU. E isso é uma realidade que está diante de nós. Então, assim, como é que a gente consegue passar por essa realidade e realimentar a esperança, né? Porque é o que precisa haver para nos ajudar. Eu acho que a gente consegue fazer até vínculos, Silvana, com a realidade do Apocalipse, né? Do primeiro século. Do livro do Uhum. Apocalipse, escrito para a realidade do primeiro século da era cristã, retrata um povo pequeno, um povo né, que são as igrejas da Ásia Menor, que não tem nome, não tem poder, diante de um império gigante aliado à religião que oprime pessoas, né, em nome do dinheiro, do poder, do status, etc. E aí, diante de tudo isso, o Apocalipse vai apresentando aquela realidade. Olha, nós estamos diante de uma situação que é assim, é uma situação injusta. E aí tem o clamor lá das pessoas, né, a Deus. Deus, até quando? Né? O Senhor não vai fazer nada. E a resposta de Deus é basicamente uma resposta realista. Olha, vai piorar. Vai É. piorar. Mas há esperança no final. Assim, sempre há esse anúncio da esperança no final. Que é a grande mensagem do Apocalipse, né? A gente, inclusive na literatura bíblica, a gente consegue fazer essas ligações com a nossa realidade. É interessante você lembrar disso, porque a literatura apocalíptica é uma literatura fantástica, né? E ela é uma Exatamente. literatura fantástica que é uma literatura de esperança, né? As pessoas falam assim, eu tenho medo de ler Apocalipse, né? Rende bons filmes, né? Assim, agora, é Alguns mais um ou menos. livro... mais ou menos, né? Boas ideias, às vezes, não bons filmes, né? Boas ideias, mas não bons filmes. É, mas é um livro que está falando o tempo todo de esperança, está mostrando a realidade, uma realidade de perseguição, uma realidade
de escassez financeira, uma realidade de ser pequeno, né? E mostrando o seguinte, olha só, tem uma esperança. E essa esperança é uma esperança que está numa outra ordem, que ela transcende, né? Que ela sustenta, que ela faz com que a comunidade prossiga. Então, assim, é interessante que nosso papel, né, como cristãos, como teólogos, e aí o papel do sujeito da cultura, do papel de um instituto como a Maibus, essa iniciativa linda do Tony, que é de reencantamento, né, do mundo do olhar, é um papel de dar essa força e energia para surgir, porque assim, a realidade é essa. Então, assim, ligar desigualdade e esperança, como você está fazendo aqui, trazendo essa discussão, olha só, a realidade é essa. Assim, quando começou a pandemia, e assim, eu não tinha muita ingenuidade de vai passar logo. Não, vamos ficar aqui em casa 3 meses, porque vai passar logo. Olha só, não vai passar e vai piorar, porque depois você tem a doença, você tem a questão econômica, né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem, que eu conheci assim, no trajeto, voltando do trabalho, no ônibus, ela falando assim, é muito triste ir no centro do Rio de Janeiro e ver tudo abandonado. Então, assim, a economia já estava quebrada, quebrou, empregos que talvez voltem daqui a 10, 15 anos, e aí a gente tem que encontrar um lugar de esperança. Então, a fé é um lugar de esperança, né? Os símbolos da fé, os símbolos da cultura. Então, tem que ter um lugar onde essa esperança é alimentada para dizer o seguinte, vai demorar, mas vai passar. Vai passar, mas vai demandar agora um pouquinho mais de luta, um pouquinho mais de organização. Então, assim, eu que fui adolescente na década de 80, a década de 80 era, tá, e aí? Né? A década de 90 a gente ainda estava indo no e aí? E aí, né, na primeira década de 2000 a gente deu um suspiro. Então, assim, é dizer assim, a luta, né, na década de 80 a gente ainda estava respirando aquela coisa de direta já, de democracia, ainda se falando muito na perspectiva marxista-leninista. Claro que algumas pessoas não estão falando muito nessa perspectiva, mas assim, a questão da terra, a questão indígena, né? A questão são tantas questões que a gente ainda tem aberta, mas assim é não perder a esperança, não perder o símbolo, não perder o amor de si mesmo, não perder a comunhão com o outro e não perder essa perspectiva que você falou de que a gente não pode se tornar o mal que a gente combate, né? Que a gente não pode perder a nossa humanidade nesse sentido, né? Vai demorar, essa é o real, mas assim, é uma luta que a gente pode fazer com mais encantamento, com mais beleza, né? Exato. E aí eu acho que a arte também nos ajuda, né? Como você falou, a arte em suas mais variadas manifestações, a poesia, a literatura, a música, a pintura, a escultura, tudo isso nos ajuda a viver. Na verdade, não só nos ajuda a viver, como se fosse um elemento a mais, né? Na verdade, tudo isso é a base sobre a qual a gente precisa viver para que a vida seja, de fato, uma vida que consiga dar conta dessas desigualdades que a gente enfrenta, né? Porque se a gente perde isso de vista, a gente perde esperança e perde tudo. E aí a gente vai estar fadado ao desespero, né? De quem consegue analisar a realidade, mas essa análise ela é feita em tons de amargura que é interiorizada, e aí o coração fica fechado, fica pequenado, e não se tem mais nenhuma possibilidade de enxergar o horizonte para além do que a gente está vivendo, né? E a gente é feito para enxergar além do que a gente está vivendo. Mas é claro que, como, aliás, ontem eu estava assistindo pela enésima vez Matrix, né? O primeiro. Só o primeiro Uhum. que os outros são muito ruins, mas o primeiro é É, muito bom.
Aí eu estava assistindo e eu lembro lá da frase do Morpheus dizendo para o Neo, né? Dizendo o seguinte: uma coisa é conhecer o caminho, outra é trilhar o caminho, né? Que é mais ou menos, basicamente o que Santo Agostinho dizia nas suas confissões. É uma coisa é enxergar do alto de um monte um outro monte mais elevado. Outra coisa é trilhar o caminho que passa por vales para chegar até lá. Então a gente está nesse processo da caminhada, né? Mas a gente vai chegar, isso vai passar. Essa esperança que nos anima. É, você falando isso, que tem a ver com a espiritualidade, né? A espiritualidade é caminho, né? Assim, eu conversando lá nesse curso de meditação com a monja, e falando sobre essa questão de espiritualidade e tal, e ela me falou um negócio que, assim, todo mundo sabe, né? Mas é engraçado quando você ouve do outro, né? Do outro, de uma outra religião, ela falou assim, o caminho da espiritualidade, o caminho da transformação acontece quando a gente se submete verdadeiramente ao mestre, né? Quando a gente faz esse caminho no caminho, né? Então, assim, aí voltando para o Senhor dos Anéis, o caminho para destruir o mal é aquele caminho, né? É o caminho do bem, é o caminho da amizade, né? É o caminho da solidariedade, é o caminho do amor, não é o caminho da amargura, não é o caminho de tomar um copo de veneno, né? Então, assim, como é que eu posso servir Jesus no caminho de Jesus, não fora do caminho de Jesus, né? Então, assim, a Andrea entrou aqui e ela faz um trabalho com internet, né? Discutindo as redes sociais e como fica a questão do evangelho e como a rede, né? Também muda a nossa forma de perceber a realidade e o evangelho, né? Então, assim, as redes em si não são ruins, mas o que a gente está mostrando ali, né? Quando a gente começa a dizer que o outro é um demônio, né? Porque Quando a o gente outro não. essas mensagens de que é por causa do carnaval que Deus castiga, está castigando o país. É, É, que tipo, porque assim, quando alguém vê isso, a pergunta é: que tipo de imagem de Deus essas imagens apresentam? é, Que Deus é isso, né? É o Deus de Jesus ou é outra divindade nesse sentido, né? Então, é. Por isso eu escrevi um texto. Eu geralmente não entro nas coisas na internet, não, porque dá uma preguiça, depois dá muito rebate, né? Eu fico com preguiça. Mas eu não resisti, escrevi um textão e falei justamente isso. Tipo, que imagem de Deus a gente está passando para as pessoas, né? Então, assim, por exemplo, coisas que a gente ouve, nós precisamos agradar a Deus, como se, como se fosse um Deus que precisa ser o tempo todo. Quer dizer, assim, o Evangelho todo diz que a gente tem que agradar a Deus, mas como é que a gente agrada a Deus? Quando a gente cuida do outro, do pequenino, quando a sociedade de anel se forma para proteger aqueles pequeninos hobbits que têm a responsabilidade de levar. Né? Então, assim, Jesus falou, olha, quando você der um copo de água fria para qualquer pequenino, aí você me agrada. Um copo de água fria, não é um copo de água super gelada, que não é agradável. Não é um copo de água quente, porque não é agradável. É o cuidado de dar um copo de água fria. Então, assim, quando a música do Titãs diz a gente não precisa só de comida, não é lá e dar uma comida para o sujeito só porque ele está com fome. Não é lá lutar pela libertação dele. Ah, eu tenho que libertar os oprimidos sem me envolver com ele, sem participar das dores, sem sentar na mesma mesa para partir o pão. Eu estou aqui como alguém superior que vou te libertar do mal. O que te colocou nesse lugar de salvador do mundo, né? O Padre Garcia ele sempre dizia assim, né? Sempre diz, né? É, quem quem tinha que morrer pela igreja, morrer pelo mundo, já morreu, né? Então, às vezes, a gente se coloca no lugar de um peso do mundo, de um messianismo, que tira o lugar da vida e das pessoas, né? Então, assim, Paulo Freire também fala isso, que ninguém se liberta sozinho, né? A gente se liberta em comunhão. Então, assim,
não é só o pão, é o pão e a amizade, é o pão e a solidariedade, é o pão e a arte junto, né? É valorizar a arte, né? Valorizar o hip hop, é valorizar o funk, é valorizar o cabelo pintado de amarelo, né? É valorizar as pessoas, né? Quanto de elitismo não tem no discurso, às vezes, que se percebe como de esquerda em relação à cultura popular, né? Em relação às pessoas mais simples. Então, assim, que hora que esse negócio se torna vida e deixa apenas ser uma ideia violenta que combate uma outra ideia violenta, né? Não sei. É, a gente está quase terminando aqui, porque o horário até já passou, mas porque a conversa é muito boa, Silvana. E aí eu só queria lembrar você falando, e eu estava fazendo aqui a releitura, que é uma releitura evangélica do Senhor dos Anéis. E aí aquela ideia de que no caminho, né, o Frodo e o Sam, eles não matam o Gollum, né, o Sméagol, né? Ao contrário, o Sméagol se torna um companheiro de viagem, né? Claro que depois tem o final e tudo mais, mas assim, se dá a chance, inclusive, àquele que pratica o mal, de ser alcançado pela prática do bem. Então eu não vou exterminar o mal em nome do bem. Eu vou amar, não o mal, né? Amar a pessoa, né? Amar a pessoa que pratica algo que a gente considera que isso não é o caminho. Mas eu vou amá-la porque a força do amor é o que é capaz de convertê-la, inclusive, de trazê-la, né, para um outro caminho. Eu acho que a gente às vezes pesa isso, o poder do amor, a capacidade do amor mesmo. A gente não crê nessa força do amor como sendo a coisa mais poderosa no universo, né? Que é capaz de suportar a tudo, de durar a eternidade, né? E de não buscar os próprios interesses, mas buscar se alegrar com a verdade, não com a mentira, enfim. Então, a gente pode colocar vários caminhos aqui para a gente trabalhar essas relações no enfrentamento das desigualdades, do anúncio da esperança, mas sem que com isso a gente se perca no caminho, como você falou, saia do caminho, né? Que aí a gente não vai para lugar nenhum. Verdade. Bom, Silvana, demais pela presença aqui, pela conversa. Foi muito bom ouvir mais uma vez, né? Eu conheci você lá na PUC, né? E assim, sempre que você participava nas aulas, sempre eram participações maravilhosas. E aí, quero agradecer então mais uma vez a você pela sua presença aqui, a todo mundo que está aqui nos assistindo. E um abraço para todo mundo. A gente se vê daqui a 15 dias. Legal? Ok. E agradecer, se dizer que eu sou uma colaboradora do Amaivos, né, como pastor online. Então, agradecer ao Tony sempre pelo carinho, sempre pela gentileza. A gente não tem se falado muito, porque eu sei que ele está numa correria e eu também estou. Mas, assim, e agradecer, Márcio, o convite e a nossa conversa aqui. Legal. O Gu Marchetti, o Gustavo, né? Acho que é o Gustavo. Ele colocou aqui, surpresa muito, muito boa me deparar com essa live. Melhor crossover. Admiro muito e é sempre um refrigério escutá-los. Um abraço. Que bom. Legal. Gente, então, ótima sexta-feira. Ótimo final de semana para vocês. Um abraço, pessoal. Silvana, fica na paz. Paz também, querido. Grata, gratidão. Abração, gente.